Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Miranda e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que foi desenvolvida para a plataforma MT5, que é este indicador, que é um oscilador. Originalmente ele vem da plataforma MT4, o nome dele é House. No caso aqui nós temos agora o House MT5 White, desenvolvido e traduzido, do MT4 para MT5 pelo Ricardo Branco, que é o programador deste indicador. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho como ele funciona, É um indicador que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia e é o único que eu utilizo sem ser o volume financeiro e sem ser coloração de barras e as expansões M que eu utilizo como suportes e resistências. Então é bastante importante que vocês tenham uma leitura de suportes e resistências e utilizar esse indicador aqui como um balizador, como uma forma de confirmação a sua leitura, um complemento à sua leitura. Isso é bastante importante. Ele é bastante útil, ele pode ajudá-los tanto em entradas em dias direcionais, quanto em momentos de reversão, quando o mercado está lateral. Vou utilizar aqui como exemplo mais recente que nós temos um mercado um pouco mais lateral no dia de hoje e aproveitar que o dia de ontem também foi um dia direcional, então são 2 dias perfeitos para mostrar ambas as situações de como fazer a leitura deste indicador. Então aqui no House nós temos uma espécie de histograma, que é uma média mais lenta, é um cálculo de médias, e aqui nós temos uma linha aqui também, que ela fica oscilando, que seria uma média mais rápida, correto? Então nós temos uma linha de zero aqui no centro, para cima do zero vai de 30 a 40, essas linhas aqui na região de sobrecompra, e menos 30 e menos 40 na região de sobrevenda. Então, como que funciona a leitura desse indicador aqui? As médias lentas, que são esses histogramas aqui que vocês veem achurado em cinza, verde, aqui vermelho, eles mostram para a gente, basicamente, em dias de tendência, em dias direcionais, se o mercado está acima da linha de zero, que o mercado é comprador. E se ele está abaixo da linha de zero, é um mercado vendedor. No caso, como vocês podem ver, eu estou aqui com o gráfico de 1 minuto, porém ele pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico. Até recomendo que deem uma analisada em tempos gráficos maiores, como 5 minutos. Posso até mostrar aqui os 5 minutos, só para a gente dar uma olhadinha no dia de ontem, para vocês verem que o indicador ele mostra a onda que o mercado se encontra numa onda compradora, tá? Possivelmente é uma onda compradora. E como que é feita a leitura em cima deste indicador? Basicamente, a partir da leitura que o mercado está direcional, vocês têm essa média lenta, que são esses histogramas, mostrando que o mercado está comprador. Ele indica regiões de sobrecompra, como vocês podem ver, quando ele chega acima dessa linha de mais 40, com a média rápida acima dessa linha de mais 40, significa que o mercado está extremamente sobrecomprado, mas não significa que o mercado vai reverter, significa que existe a possibilidade dele reverter neste ponto aqui. Porém, não é assim que eu gosto de olhar esse indicador. Quando eu percebo que o mercado está no movimento direcional, como aqui ele mostra para a gente um movimento bastante direcional no dia de ontem, essa média rápida ela pode indicar pontos de entrada a favor da tendência. Se nós temos aqui, por exemplo, uma onda compradora e essa linha de média rápida tocar nesta região de sobrevenda, isso significa que aqui, por exemplo, ele vai dar um sinal para a gente, exatamente neste ponto aqui no gráfico. Ficou verdinho, ele até fez um barulhinho agora porque ele tem um aviso sonoro, você pode habilitar ele ou não. Quando ele toca na linha inferior ou nas linhas superiores, ele ficou verdinho. Passou para cima aqui da linha de sobrevenda, significa que aqui pode ser um ponto de entrada a favor da tendência. Então aqui ele te deu um ponto de entrada, ontem a favor da tendência. Se você tem a leitura de suportes ou resistências, como eu digo, do seu operacional bem definido, você tem, por exemplo, uma confirmação do indicador dizendo para você que aqui seria um ponto de entrada a favor da tendência. Depois, quando que ele foi dar outro ponto de entrada a favor da tendência? Nesse ponto aqui, onde ficou verdinho aqui, tá vendo só? Nesse ponto, e aqui ele passou para cima, deu uma entrada a favor da tendência. Aí aqui, novamente, ficou verdinho, passou para cima da linha, e aqui deu outra entrada a favor da tendência.
E assim vai sucessivamente aqui de novo, nesse ponto, por exemplo, aqui ó, anteriormente, né, esse ponto aqui, ele deu mais uma entradinha a favor da tendência, depois ele veio aqui, ficou uma ondinha vermelha, sugerindo que o mercado poderia estar fazendo uma onda corretiva nesse ponto, o mercado fez uma aceleração de volume de preço, ficou verdinho, passou para cima da linha e aqui ele te deu uma oportunidade de entrada a favor da tendência de novo. E aqui nesse ponto, novamente, uma entrada a favor da tendência novamente. Então vocês veem que é o seguinte, quando o mercado está direcional, é possível perceber isso, mas somente por meio da sua leitura também, né? Da sua avaliação, da sua interpretação, do seu operacional, e identificar que o mercado está numa onda compradora. O indicador ajuda a identificar isso também. E que você pode fazer entradas a favor dos movimentos. No mercado lateral, como é que ele funciona? O mercado lateral ele vai ficar alternando aqui, normal, entre essas ondas vendedoras e ondas compradoras, vendedora, compradora. E vocês vão perceber que ele vai dar entradas da seguinte forma. Quando o mercado ele está sobrevendido, vai aparecer aqui no histograma uma cor vermelha mais escura. Inclusive, vocês podem alterar as cores nos parâmetros de entrada do indicador, tá bem? Aí fica a critério de cada um. E vocês vão perceber que quando ele fica sobrevendido numa cor mais escura e começa a passar para cima aqui das duas linhas azuis, no caso fica cinza, né? Fica de verde para cinza, ele está te dando uma oportunidade de entrada a favor. Quando ele toca na linha oposta à onda que está vendedora, aqui também ele pode te dar uma oportunidade a favor da venda, neste caso, porque ele está tocando numa linha oposta ao lado vendedor, no caso a onda vendedora, está falando para a gente que é uma onda vendedora, e que aqui pode ser um ponto de reversão, exatamente aqui neste ponto, onde ele ficou vermelho e ficou cinza logo em seguida, significa que aqui poderia ser um ponto de entrada na venda para buscar aqui um ponto de suporte. Aí vai depender da sua técnica, do que você utiliza como parâmetros para identificar suportes e resistências. Aqui, por exemplo, ele indicou para a gente também um ponto onde poderia ocorrer uma reversão, pois aqui no histograma lento e na linha rápida, na média rápida, ele ficou verdinho, abaixo do menos 40, e aqui ficou escuro vermelho também. Então significa que aqui existe uma possibilidade de reversão. E aqui ele deu uma entrada também quando a linha passou para cima dessas duas linhas horizontais azuis, dando uma entrada a favor do movimento. E aqui em cima, novamente, olha só, ele deu um pico exatamente neste ponto, na região de sobrecompra, né? Um pico nessa região, e ele ficou cinza exatamente nesse candlezinho branco aqui, ó, quando eu estou com o mouse em cima, e que ele deu uma oportunidade de entrada na venda. E aí ele veio buscar o suporte, que era a região de fundo aqui no gráfico. E aqui embaixo de novo, ficou verdinho e ficou cinza, deu uma oportunidade de entrada a favor do movimento. E assim sucessivamente. Então vocês vão perceber que no mercado lateral é mais interessante a gente avaliar se o mercado está sobrevendido em conjunto com a média rápida tocando essa região de sobrevenda, claro, e quando ele sai aqui desta linha, fica cinza, ele pode estar indicando uma reversão de movimento. E assim sucessivamente. Então esse indicador ele vai estar disponível aí por um período gratuito, de acordo com o Ricardo Branco, acredito que até o final de dezembro, e depois ele vai comercializar esse indicador. As informações podem ser tiradas aí, as dúvidas podem ser tiradas com o Ricardo com relação a valores. Beleza, turma? Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Pode ser utilizado em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico aí, na plataforma MT5, beleza? Quem quiser saber mais também sobre as expansões M, que é a técnica que eu utilizo, é o meu operacional que eu desenvolvi, vocês podem acessar o meu canal no YouTube e conhecer um pouquinho sobre elas. Eu não vou falar sobre elas nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, e a ideia é a gente passar um pouquinho sobre esse indicador que pode ajudar bastante aí na leitura de vocês. Tamo junto, galera. Um abraço. Fui!